Oi, oi, oi! A live de hoje tá muito especial, eu tô num lugar muito diferente. E entrando aqui para convidar Stephanie Moreira, empresária do ramo da beleza. A live é muito legal, a live de hoje. Vocês não podem perder. Quem tiver pergunta, já manda no chat. O tema da nossa live é Faturamento não é lucro. Os erros mais comuns que travam o crescimento dos empreendedores, né? E ninguém melhor do que a Stephanie para compartilhar a experiência dela e o que ela tem feito para colher melhores resultados. Certo, pessoal? Deixa eu ver se ela já está online para falar com a gente. Eu tenho muitas perguntas para ela. Nosso sextou é diferente. Eu tô aqui num chalé no meio do mato, lógico, no interior de São Paulo. Não pega internet, eu tô no Wi-Fi, então talvez role um delayzinho aí. Legal. Se apresenta aí pro pessoal, pra quem não te conhece ainda. Bom, eu sou a Stephanie, né, dona da SM Estética, sou esteticista, sou casada, e acho que é isso, né? Mas alguma coisa acho que não. Acho que é isso. A SM Estética é uma clínica de estética Uma com clínica de diversos estética. serviços Isso para o mesmo. seu bem-estar, para a sua beleza, para a sua autoestima. Use e recomendo. Preparada? Preparadíssima. Então vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui para você. Você já está no seu terceiro espaço, certo? Físico. Certo. O que mudou da primeira clínica para essa atual em termos de mentalidade e visão de negócio? Bom, quando eu comecei, né, na área da estética, eu era muito nova. E o meu foco não era empreender, ser empresária, ter uma clínica de estética. Meu foco era somente atender as minhas clientes, né, e proporcionar ali bem-estar. Eu sempre gostei muito de lidar com o público, de lidar com clientes. Então, o meu foco não era ali de empreendedora, de empresária, né? O meu foco era só atender minha cliente e ir embora. Não tinha aquela divisão de meu salário, o salário da clínica. Então, tinha muita mistura ali, né? Por conta que o meu foco era só atender, então ali eu achava que já era meu trabalho. Era como se eu fosse uma mera funcionária da minha empresa, trabalhava, atendia e recebia ali pelos atendimentos, sempre na minha conta física, até que depois de uns 2 anos eu montei um outro espaço, né? Fui para uma sala um pouco maior, e aí ali sim eu vi a necessidade de separar as finanças. Isso é uma prática muito comum de quem começa a empreender, a fazer serviço, né? É isso mesmo. As pessoas elas entendem que o faturamento é o salário delas. E não é. A gente vai chegar lá. Bom, você falou sobre o atendimento, né? E as pessoas acham que empreender é atender bem. O que você aprendeu na prática sobre vender, precificar e crescer? Então, primeiro que para você crescer, né, no mercado, você precisa entender primeiro a precificação do seu serviço. Por quê? Não adianta você querer comparar com o coleguinha do lado. Ah, mas o coleguinha do lado presta o mesmo serviço que eu, então eu vou cobrar o mesmo valor ou mais baixo que ele para poder atingir cliente. Eu nunca fui assim para olhar mercado, pesquisa de mercado. Então eu sempre achei, na verdade, eu ia pelo preço que eu achava que era justo, né? Antes de saber precificar, eu ia pelo preço que eu achava que era justo. Aquela tabelinha de mercado, né? Aquela continha de mercado ali. Meu produto é R$ 50,
eu faço quantos clientes com esse produto? X valor. Eu vou colocar 50% ali para cima e vou cobrar o valor. Eu sempre precifiquei dessa forma até eu fazer a primeira consultoria e entender que eu precisava colocar todos os meus custos, que não era 50% de lucro, que tinha toda ali uma precificação. E aí sim eu comecei a precificar da forma correta, que é o que eu faço hoje. Hoje eu precifico o meu trabalho de acordo com os meus custos e os meus gastos e não de acordo com a coleguinha do lado, quanto que a coleguinha do lado, né, cobra. Não, eu especifico de acordo com os meus custos. Então, para você crescer, esse é o primeiro ponto. Porque se você não entende e não sabe precificar da forma correta, você vai quebrar. Porque ou você vai cobrar muito barato e não vai ter lucro. E aí, consequentemente, você não vai ter faturamento alto, não vai conseguir ter um fluxo de caixa. Ou você vai cobrar um valor assim, muito Irreal. abusivo, e você não vai ter cliente. Então, tem que ter ali uma noção de valor, tem que precificar da forma correta para conseguir alavancar e ter ali crescimento. Que foi a partir desse momento, né, que eu entendi isso, que eu entendi que tinha que separar os valores, né, de pessoa física para PJ, que eu tinha que precificar da forma correta. Foi ali que eu dei o start e consegui montar a minha clínica. Muito bom. E essa semana eu tava conversando com um senhorzinho e ele falou. Ele tem uma renda extra que é vender tapete. E eu falei, qual que é a sua margem de lucro? Aí ele, 50%. Eu falei, 50%? Ele eu vendo o tapete a 80 e o tapete sai pra mim a 40, porque eu compro em grande quantidade. Eu falei, e o frete? Ele, o frete eu não anotei. E a sua hora pra você vender? E o tempo que você gasta pra ir e voltar? Aí ele, não. Eu falei, e esse espaço que você guarda ele? Se você fosse armazenar em um outro lugar, teria um aluguel, não teria? Ele, aí tá errado, né? Eu falei, então, não é 50%, né? É isso. Eu acho Então, que nenhuma empresa, né, lucra 50%. A maioria é 10, 12, 15%, né? Então é difícil você chegar. Claro que você vai chegar a 50%, mas eu acredito que assim, você vai ter que trabalhar muito, ter um público ali que vai conseguir pagar, porque os custos são muito altos. E se você coloca 50% de lucro, o seu valor ele sobe absurdamente. E aí você não vai ter tanto cliente para pagar. sim. E é muito importante isso que você falou também do vizinho. De eu falar assim, a grama do vizinho é mais verde, mas nossa, ele tá pagando, ele cobra R$ 100, eu cobro 130. A energia é gato, não paga aluguel. Exatamente. Então, os Não custos. tem funcionário, porque tem muito isso também, né? A galera querer comparar preço. E aí, quando você vai ver, o preço da colega tá mais barato porque ela tá sozinha. O valor do aluguel dela é muito mais barato que o seu. Os custos que ela tem é muito mais baixo. Ela trabalha com uma linha de produto que é mais barata. Então, tudo isso entra na sua precificação. Então, a gente nunca tem que comparar o preço do outro, porque quando você vai ver, a que cobra mais caro, ela tem 5 funcionários, ela tem um aluguel muito mais caro, a conta de energia dela vem muito mais alta, ela tem umas tecnologias diferentes das que a coleguinha não tem. O produto dela é muito mais caro do que o da outra colega. Então, tudo isso tem que sair, tem que ir na precificação. Por isso que a gente não tem que cobrar o valor que a outra cobra. E aí a gente tem que precificar. E é muito importante para você crescer, você saber precificar os seus preços, até para na hora de fazer promoção. Saber quanto de margem você tem para conseguir fazer a promoção e não ter prejuízo. Que orgulho, Stephanie. Obrigada, Deus. Vamos lá, tá adorando. Aprendeu direitinho. Ó, você me procurou depois de já ter passado por uma outra assessoria. O que fez você perceber que precisava de algo diferente na sua gestão financeira? Então, o controle também do fluxo de caixa. Porque é igual eu falei, eu aprendi a separar o meu dinheiro do PJ
para a pessoa física. Mas eu ainda não tinha aquele controle de fluxo de caixa. Então eu não sabia quanto O que projetado, entrava, né? quanto que saía, para onde ia meu dinheiro, né? O que entrava todos os dias. Muitas vezes a gente só anota o que entra, É. mas o que sai a gente não anota. Então eu tinha muita dúvida em relação a isso. E quando eu montei essa clínica, que bagunçou mais. Por quê? Surgiu a necessidade de ter funcionárias, né? E aí vem outros gastos incluso. E aí, como que você não sabe para onde está indo o seu dinheiro? E aí você acaba ficando sempre no vermelho e não entende o porquê que você está faturando, mas não está sobrando, porque você não vê para onde que o dinheiro está indo e não consegue ter uma projeção. Então, eu procurei o seu serviço justamente por isso, porque eu queria entender para onde o meu dinheiro estava indo. Eu queria ter uma projeção, né, uma projeção de caixa, para entender em qual cenário ali eu poderia investir no meu negócio, eu poderia investir no meu equipamento, fazer um estoque de produto, né? Porque tem as feiras em determinada época do ano. Então, a gente tem que se programar para conseguir ir para as feiras e conseguir estocar um estoque. Só que como que eu vou estocar um estoque se eu não tenho um caixa? Se eu não tenho ali uma projeção de fluxo, se eu não entendo quanto que entra, quanto que sai, se qual é a minha necessidade, qual é os procedimentos que eu vendo mais. Então, tudo isso você me ajudou a entender quem era o meu cliente high ticket, quem era, qual que era a minha média de ticket médio, quanto que era o meu ticket médio por mês, qual eram os procedimentos que eu mais vendia, quantas vendas eu fazia no mês, né? Fora a planilha que a gente tem um acompanhamento ali, né? Do que entrou, do que saiu, quanto que tem em caixa, quanto que tem de reserva, e a gente vai conseguindo acompanhar tudo isso. Só complementando, essas análises que a gente faz são basicamente todas que eu passo tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Porque acontece muito também a pessoa física ganhar legal e falar: eu não consigo guardar, eu não consigo investir. Aí eu falo: vamos ver aqui qual que é o seu custo fixo. Quanto você custa por mês? Isso mesmo. E aí sobra lá um dinheiro legal. Eu falei: e cadê essa diferença? Ela gastou com outras coisas que ela não sabe porque ela não anotou. Então, essa recomendação, eu falo que o fluxo de caixa ele é básico para uma gestão financeira equilibrada, para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Exatamente. E quando a gente faz a projeção, eu gosto de fazer para a pessoa física também. Porque eu falo: ó, você já comprometeu tanto por mês, que ela fala: ah, é só uma parcela. Ah, mas eu dividi. Ah, mas não sei o quê. Quando vai ver, o salário dela tá todo comprometido. É E isso não é com mesmo. coisa do mês, é com coisa que ela comprou a mais, assim, tipo, ah, vou trocar a geladeira. Tudo bem, você tem que trocar a geladeira. Mas você tem como pagar essa geladeira até o final da parcela ou já tá comprometido? É isso mesmo. Não. Outra coisa que você falou, dos clientes. Isso são KPIs, né? Key Performance Indicator. Quando eu pego uma empresa para cuidar, e foi o caso da sua, eu saí passando pente fino. Porque você, para tomar a decisão, você tem que saber onde você tá. Tem que saber tudo, exatamente. Entendeu? Tem que saber quanto que é o seu capital de giro, quanto que é a sua margem de contribuição. Porque quando você vai tomar uma decisão, igual você falou, vou comprar um equipamento, você compra com o pé no chão. Exatamente. Não tipo assim: ah, eu quero, eu preciso. Mas você Exatamente. pode? Você pode, pelo amor de Deus. Aí É depois a isso gente fica mesmo. assim, desesperada: ai, preciso pagar o não sei o que lá. Aí faz promoção. Aí não sabe quanto que é a margem, tá pagando para trabalhar. Crê em Deus Pai. É isso mesmo. Então vamos para a próxima pergunta. No começo do nosso trabalho, qual foi o maior choque de realidade? Algum número te surpreendeu? Muitos, né? Muitos números. Por quê? Eu não tinha noção do meu custo fixo, né? Porque
por eu não colocar na planilha, não ter noção, a gente só vai gastando. É igual você falou, a gente tem esse hábito, né? A gente vê o valor da parcela. Então, tipo, eu tinha muito esse costume de cartão de crédito, né? Eu gosto muito de cartão de crédito. Mal do brasileiro é gostar de cartão de crédito. Então, eu só via isso, tipo, o valor da parcela. Ah, mas é só R$ 200. É igual você acabou de falar. É só R$ 200 aqui, é só R$ 500 ali, é só uma parcela de um equipamento de R$ 1.000 ali, é mais outra de dois aqui. E quando você junta isso no montante, que você soma e você olha para sua realidade, tipo, olha, você tem nos próximos 6 meses isso aqui para pagar. Esse foi meu choque. Tipo, eu tenho tudo isso. Tenho não. Como assim? De R$ 200, uma parcela de R$ 200 se tornou 20 mil? Porque a gente não tem essa noção. Porque a gente só vai passando e passando e passa cartão aqui e compra um produto ali, compra um equipamento aqui. Quando você vai ver no montante, a sua folha tá lá em cima e você não tem noção. Por quê? Você não controlava isso. E aí é isso, quando você coloca isso na planilha, mês a mês, durante o ano todo, você sabe em qual momento você deve comprar alguma coisa, em qual momento você pode investir em alguma coisa, em qual momento, até quando você está apertada. Então, esse foi meu choque de realidade. Ver qual era o valor que eu tinha para pagar, que eu não tinha noção. Eu só pagava, né? Então, tipo, chegava um boleto, ó, pagava aqui, pagava ali, tinha dinheiro na conta, pagava aqui, pagava ali. Então, não tinha noção. Quando. E aí, esse é o mal, né? Porque daí a gente começa a mexer com planilha, a gente não para mais. Porque daí tudo que você vai fazer agora, você pensa assim: deixa eu olhar aqui como que tá a minha planilha. Deixa eu olhar aqui os próximos meses. Porque assim, às vezes você olha e fala assim: ah, tô tranquila lá para setembro, tá? Mas e agosto? Como que tá o seu agosto? Como que tá, né? Até lá. Então tem que se organizar. Então isso me organizou muito, mas eu tive um choque de realidade quando eu olhei para minha folha de papel. Altíssima. Sim, e é bem legal essa parte, porque você alimenta a planilha, não sou eu. Eu É. te dou as ferramentas, você alimenta. Aí eu pego os dados que você me deu e analiso. Falo, ó, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí você fala, não. Falei, mas foi você que alimentou, não tô inventando. É Você só isso. me, eu brinco que o cliente me dá a munição, eu só vou atirando. A munição é sua. Mas aí que tá, quando você alimenta, que você olha aquele valor, é igual você passando cartão, né? Ah, passa 5 aqui, passa 10 ali, compra um iFood aqui, passa no Uber ali, e aí quando você vai ver a fatura, R$ 2.000. Com o quê? Então, na clínica era basicamente isso. Eu ia comprando aqui, eu ia comprando ali, aí, tipo, conforme ia chegando, eu ia pagando, 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 pagando. Não tinha noção do quanto entrava, não tinha noção do quanto saía, mas quando você alimenta uma planilha e você coloca tudo ali, gente, Tá dá um vendo, choque. pessoal? Dá um Tá choque. vendo? E qual foi a ferramenta ou análise que te deu mais clareza na hora de tomar decisões? Eu acho que a planilha em si que você monta, ela é muito completa. Então, ela consegue te dar as análises que você precisa, ela consegue te dar o que é o seu custo operacional, que não é o seu custo operacional, o que é valores devidos de procedimentos. Igual você falou, que esse senhorzinho que você conversou, né, que ele tem uma segunda fonte de renda. Muitas vezes a gente tem essa segunda fonte de renda, a gente vende outras coisas, né? E aí a gente consegue entender o que você está faturando de procedimento, qual é a sua análise de lucro no final do mês. Você consegue entender se está tendo lucro, se não está, onde você está errando, se é na precificação que você está errando. Eu lembro que você montou uma planilha onde eu conseguia colocar os procedimentos, a quantidade de sessão e já me dava o valor exato que eu tinha que cobrar ali do meu cliente em determinado procedimento e até quanto eu podia dar ali de desconto, até onde eu podia chegar com desconto para a clínica não ter prejuízo. Então essas análises dentro da planilha, elas foram assim fundamentais porque você consegue precificar de forma correta, consegue cobrar um valor justo, consegue fazer alguns picos de promoção. Nossa, que exato.
primordial ter essas análises, sabe? E acompanhando mês a mês isso. E é muito legal você ter lembrado dessa planilha, porque eu fiz essa planilha para você, entendendo a sua necessidade, Exatamente. porque você faz muito pacote. Então, o que é o pacote da Stephanie? Ela junta vários procedimentos que têm custos diferentes, margens diferentes, preços diferentes. E quando ela faz um pacote, a ideia é que ele fique mais enxuto do que comprando cada sessão Sessão individual. avulsa. Isso. Só que quanto? Até onde ela pode ir? O que ela pode dar de bônus? É isso mesmo. Então, ela teve uma clareza dentro dessa planilha, que tem, muitas fórmulas. Muitas, muitas. Mas assim, de uma necessidade, eu acho que para quem trabalha assim da forma que eu trabalho com estética e precisa, né, desses combos de procedimentos, é uma forma muito fácil de você precificar. Porque daí você só vai colocando o nome dos procedimentos e ele já te dá um valor. Porque a gente, ainda mais eu que trabalho com procedimentos personalizados, para cada tipo de cliente, não tem como você pegar e trabalhar com uma linha de sempre dos mesmos procedimentos. Então, essa tabela me facilitava brincar com os procedimentos ali e de especificar para qual cliente precisava de qual protocolo exclusivo. Então, a gente conseguia ter ali o valor cheio, conseguia ver até quando, porque o cliente ele sempre tem desconto e tudo mais. E aí você nunca sabe, se você não tem essa tabela, igual eu não tinha, a gente não sabe até quando a gente pode estar de desconto. Até quanto a gente consegue liberar ali e dar de promoção. Então ela foi muito boa. Me ajudou bastante. Me ajuda até hoje, né, na verdade. É isso, né? A personalização é entender o que o cliente faz para poder atendê-lo na necessidade dele. Isso Da mesma mesmo. forma que você precisa personalizar os atendimentos, porque cada protocolo é único, eu preciso personalizar as ferramentas que eu vou dar para cada cliente. Para cada cliente. Então, é isso aí. Maravilhoso. E voltando um pouquinho lá, no começo da sua carreira, qual foi o momento que você entendeu que precisava separar o seu dinheiro do dinheiro da clínica? O que mudou depois disso? Porque eu acho interessante que quando a pessoa me procura, ela fala assim, Daniela, eu preciso de um salário. Porque Estipula um salário para mim. Porque acontece muito isso. Quando eu trabalhava sozinha, né, numa sala, minha primeira sala, ali eu não tinha tantos custos. Então, assim, eu atendia, pagava ali o aluguel da sala que eu usava, pagava as contas, comprava os produtos, pagava os aparelhos. O que sobrava era meu. E ali eu torrava dinheiro. Quando começou assim, tipo, mas eu preciso investir em tal procedimento, aí começou. Você investe num curso, você investe em um equipamento, vai aumentando as suas despesas fixas. Eu percebi que eu não tinha mais nada. Então não sobrava mais para mim. Não sobrava. E aí, conversando com uma amiga, ela falou assim, mas você já ouviu falar de Prolabore? Eu falei, o que é isso? É o seu salário. É o salário que você tira para você. Só que no começo... do dono da empresa. Exatamente. No começo, eu achava que o meu salário tinha que ser o valor que eu queria receber. Então, eu queria receber 6.000 reais. Tranquilo. Onde você tira? Nunca, né? Nunca. Eu queria receber um salário bom, porque eu achava que eu trabalhava muito. Eu falava que eu trabalho mais de 12, 13, 14 horas. É o mínimo que eu mereço. É um salário digno. Mas nunca que eu recebi isso, né? Porque realmente não sobrava. E aí foi quando eu peguei a primeira consultoria com uma outra profissional. E aí ela definiu meu prolabore. Entendi. R$ 1.000. Menos que o salário mínimo. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Como que eu vou sobreviver com R$ 1.000? Aí ela me Sou explicou. empresária! Aí ela me explicou, ela falou assim, olha, enquanto você tiver com essas contas aqui para pagar, o seu salário é esse, porque aqui não é sobre você, é sobre a sua empresa. E se você quiser que a sua empresa cresça,
você vai ter que enxugar os seus gastos pessoais e investir na sua empresa. E aí sim, quando a sua empresa estiver legal, estiver tendo um lucro legal, você vai tirando partes, né, de lucro, assim, vai tirando partes do que sobrou ali. Tipo, eu tive 20% de lucro esse mês, você vai tirar 5 para você. E o restante você vai guardar, porque a sua empresa não vai precisar ao momento desse dinheiro. Então ali eu comecei a entender, mas eu ainda não tinha muita disciplina. Eu ainda queria misturar. Mas ali eu comecei a entender que a empresa ela precisava ter um caixa, porque uma hora um equipamento poderia quebrar. Eu teria que fazer manutenção, porque todo ano a gente tem que fazer as manutenções dos aparelhos. Eu tenho que comprar um produto. Então, assim, eu teria que ter um caixa. Então, não para eu pegar esse dinheiro, torrar e gastar na minha conta. Foi aí que eu comecei a separar. Aí eu separava. Todo dia assim que eu mandava 500, e dia 20 mais 500. E aí o que Olha, sobrava era da clínica. E foi ali que eu consegui construir um fluxo de caixa, consegui ter uma reserva financeira, que foi o que me ajudou a montar essa clínica, né? Porque talvez se eu não tivesse, eu não teria montado essa clínica. boa. E isso é uma dor comum dos empreendedores, a questão do salário, porque eles acham que merecem, que eles trabalham Merece? muito. É Que o isso custo, mesmo. eu já ouvi, me falaram assim, meu custo de vida é alto. Eu falei, então vamos reduzir o seu custo de vida, porque o seu custo de vida não cabe nesse salário. Esse salário vai quebrar a sua empresa e você vai tirar a renda da onde? Exatamente. A gente tem que pensar na empresa em primeiro lugar. E aí foi aí que a minha chavinha virou. Eu entendi que eu tinha que fazer a minha empresa crescer, eu tinha que ter mais disciplina com ela. E aí é isso, né? A nossa casa é simples, enquanto a clínica é luxuosa. A gente compra um aparelho que vale o valor de um carro do ano e anda com um carro 2010 e tá tudo certo. Porque é isso, porque se não for assim, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente fica estagnado, né? E meu propósito, depois que eu entendi isso, que eu comecei a evoluir, a crescer. Foi quando eu montei essa clínica, e aí dali. Nessa época, quando eu comecei a entender sobre Prolabore, eu ainda tinha um salário de R$ 1.000. Hoje eu Aham. já nem tenho salário. Propósitos. Mas é isso, né? A gente tem que ter prioridades. E a minha prioridade é a clínica hoje, então a gente tem que passar por esses processos. Mas é importante separar, tem que ter, né, essa separação, porque senão você não vai crescer. Isso mesmo. E agora que você tem um time e pensa em expansão, como a gestão financeira ajuda a tomar decisões mais seguras? A gestão financeira, ela ajuda porque, igual você falou, eu tenho um time hoje. Então, hoje, a minha empresa, ela não só me sustenta, ela sustenta outras vidas. Então, pensa não ter uma gestão financeira, chegar no dia de pagar o funcionário e eu não ter o dinheiro. Não dá. Então, assim, a gestão financeira ela é primordial hoje. Eu não respiro, eu não faço uma conta sem antes olhar o meu fluxo de caixa e ver o que eu tenho para pagar nos próximos meses. Porque a gente está, principalmente a estética, ela é uma área da beleza. Não é um serviço necessário, obrigatório, né? Eu acho Então, necessário. não, é necessário para o bem-estar, mas não é um serviço obrigatório. Então, ele tem sazonal, como que fala? É sazonal, né? Eu não sei falar. Sazonalidade é. Isso, então, Quando chega tem perto do verão, a picos. mulherada corre, né? No inverno, precisa se Exatamente. cuidar. Inverno, a gente fatura um pouco menos. Então, pense se eu não tiver uma gestão controlada, como que eu vou manter as minhas contas nesses meses que são mais fracos? Então, a gestão ela é primordial, porque hoje eu tenho outras vidas que dependem disso daqui, né? Então, a gestão ela tem que ser feita de forma muito certinha, muito organizada, e tem que olhar a planilha todo dia, tem que alimentar a planilha todo dia, porque realmente, se não for assim, a gente acaba gastando mais do que deve, acaba fazendo contas, né? Porque a gente sabe que o mercado da estética ele é imenso
Então, todo dia chega uma mensagem no meu celular de um fornecedor, chega uma mensagem de um representante de equipamento tentando me vender alguma coisa. E se a gente não tiver essa organização, a gente realmente gasta mais do que ganha. E aí acaba que no dia de pagar o salário do funcionário não tem como pagar. Então, a gestão financeira hoje é primordial, principalmente por eu ter pessoas que dependem de mim, né? Não somente eu, mas outras pessoas também. Boa. E eu falei do essencial porque às vezes as pessoas elas tratam a estética como uma coisa supérflua, E não só é. que faz parte da saúde mental, do bem-estar, e se você não estiver bem, a sua vida não vai estar bem. Não Então, vai eu também. considero um investimento. Eu também considero investimento, até porque aqui a gente cuida, né, de pessoas que chegam muito mal, debilitada, se sentem mal por conta do corpo, do rosto, né? Que chega com a autoestima baixa. Isso influencia na vida profissional, na vida pessoal, na vida com o seu parceiro. Então, muitas chegam insegura, ansiosa, né, com compulsão alimentar, e a gente trata a cliente de dentro para fora, não é só o corpo dela. A gente é um momento que ela tá aqui descontraindo, é um momento que ela tá conversando, é um momento que ela tá tirando para cuidar dela. Porque a gente, principalmente o nosso público que é feminino, ela cuida de todo mundo, né? Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela trabalha fora, ela segura toda a carga em cima do ombro dela. Então, quando ela chega aqui na clínica, ela chega querendo esse cuidado que muitas vezes ela não tem em casa. Então, realmente é um serviço, né, essencial assim, para o bem-estar, para a saúde mental, porque ela acaba saindo daqui. Muitas clientes elas voltam e falam assim: eu não tô aqui só pela estética, eu tô aqui por mim, porque é um momento meu, é o único momento que eu tenho para cuidar de mim, para descansar, para deitar, né? Porque elas ficam deitadas na maca, então elas amam ter esse momento de autocuidado. É a experiência dela, ela toma um café, ela toma um cappuccino gostoso. Então é tudo isso. Momentos que muitas vezes chega em casa, é briga, é filho gritando, é casa para arrumar, é comida para fazer. Muitas vezes o esposo está também cansado, tá pilhado do trabalho. Então, principalmente que às vezes ela não tem para tirar ali para ela cuidar do rosto, do corpo. E aqui é o momento que ela tem para ela, né? Então, é realmente um serviço necessário. E um investimento nela. Sim, que ela vai conseguir dar conta de muito mais coisas se ela estiver bem com ela Bem, mesma. isso mesmo. E Steph, para quem quer migrar da CLT para estética, o que você falaria sobre começar com estrutura e não no improviso? Então, para começar, para sair do CLT, eu falo por experiência própria, eu pedi demissão, né? Eu era Eu sei, CLT, por isso que eu trabalhava peguei de essa pergunta. telemarketing. Eu trabalhava de telemarketing e aí eu comecei atendendo na sala da minha casa. E aí deu muito certo. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sempre falo que eu não trabalho por dinheiro. O dinheiro é uma consequência do meu trabalho. Então eu sempre gostei muito do que eu fazia. E aí eu cheguei um dia no meu emprego e eu tava já com uma vaga para supervisão, né? Tava para ser promovida para supervisão. E Isso eu aí não eu não sabia. quis desistir ali, falei que não queria, que eu queria trabalhar com uma estética, né? Tava no finalzinho do meu curso e eu queria investir no meu trabalho. E aí eu fui com a cara e com a coragem, coisa que eu não indico para ninguém, né? Se programem, se organizem, porque pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Então, o que eu daria, né, de conselho, eu converso, eu tenho muitas amigas esteticistas, né, que a gente conversa, muitas que trabalham solo e quer montar equipe, quer crescer. Então, o que eu indico é você se organizar. Procura uma mentora primeiro, né, que vai te orientar e vai te dar ali, né, estrutura de como você montar uma empresa.
tenha um capital de giro para iniciar. Não sai investindo em muitos equipamentos. Eu fiz isso e eu não recomendo, né? Investe em um equipamento coringa, né? Filtra o que você gosta realmente de trabalhar. Não sai fazendo um monte de coisa. Igual, o meu foco hoje é estética corporal. Eu amo mexer com o corpo, cuidar da autoestima. Mas quando a gente começa, a gente quer começar fazendo tudo. Então mistura, você não vira referência em nada quando você faz de tudo, né? E aí você tem que se dedicar em uma coisa. Eu sou muito boa em corporal, então eu vou focar minha energia nisso daqui. Então, focar em uma especialização, foca naquilo que você realmente gosta. Não entra achando que você vai virar rica, que você vai ficar rica com a estética, porque é ilusão. A estética, ela dá dinheiro, mas é um trabalho árduo todos os dias. E eu converso com milhares de esteticistas e elas falam a mesma coisa. Trabalhinho de formiguinha. Você não vai enricar do dia para noite. Ah, mas eu vou sair de CLT para trabalhar para mim, porque não vai ter ninguém me mandando. Eu vou trabalhar o meu horário. Não vai, querida. Você vai trabalhar 12, 14, 16, vai Muito trabalhar mais. domingo a domingo, se tiver que trabalhar. Então, venha com a consciência que é algo que você realmente gosta e não porque você vai ganhar dinheiro com isso. Porque eu converso, eu tenho pessoas, né? Já passaram muitas pessoas aqui que trabalharam comigo e elas têm essa visão. Ah, eu vou sair daqui, que eu tô CLT, eu tô trabalhando para a Stephanie, para montar a minha clínica porque eu vou ganhar dinheiro, eu trabalho aqui 8 horas, eu ganho um salário. Eu vou montar uma coisa e, tipo, eu vou fechar um pacote para o valor do meu salário. Mas e o custo? Né? Então, para quem quer começar, eu indico, tipo, fazer uma especialização, ter um capital de giro, ter ali um fluxo, começar com a gestão financeira, eu acho que é o primordial, ter um gestor, ou você ter entendimento de como fazer. Não dá para você iniciar na estética se você não tiver uma planilha, se você não entender de administração, gestão, não é só atender, né? A gente vira empreendedor e a gente tem que entender de tudo, né? Então, ter alguns cursinhos básicos de como ter uma boa gestão, um cursinho de administração para você entender, ou se não, contratar a Daniele para te ajudar, porque realmente é primordial, né? Essa parte de gestão, de entender como que você vai investir no seu negócio, como que você vai fazer para crescer, como que você quer estar daqui a um ano, porque hoje em dia a gente só mergulha, né? Eu não tinha noção do que era esse mundo, e aí quando eu mergulhei de cabeça, e depois que você está lá, não tem como voltar atrás, tem que ir empurrando até dar certo. Então, eu não indico para ninguém. Façam cursos, façam mentorias, vão para esses eventos, né? Como Mulher Brilhante, que a gente foi, que foi muito bom para a gente, né? Abrir a nossa mente, expandir, né? Participem, porque realmente isso faz toda a diferença, né? Lá na frente, para você não quebrar tanto a cara. Como muitos empreendedores, quando começa quebra, que foi eu também, eu quebrei muito a minha cara. Sim. Você falou muito voltado para a estética, né? Que é a sua experiência, mas serve total para qualquer área. Porque eu Qualquer falo, área. a pessoa ela é muito boa profissional naquilo que ela faz. Você é muito boa esteticista. Mas quando você se viu empresária, empreendedora, você tinha que ser boa no contas a receber, no contas a pagar, no compras, porque você tem que Gestão de pesquisar pessoas, RH, RH. entendeu? E aí não dá, gente. É uma coisa que eu aprendi. Não dá para você empreender, ser empresária sem amar gestão. Tem que amar gestão, porque é chato pra caramba, mas é Eu não acho necessário. chato. Por que será, né, Daniele? Porque é a sua área, amiga. Além de empresária, você também é gestora. Então você já tem esse feeling. Mas para quem não tem esse feeling de gestão, É, quebra a cabeça. quebra. E a pessoa fica, às vezes, ela só precisa fazer uma ligação, tipo, tirar uma dúvida. Fala assim, Dani, aconteceu isso, isso, isso. Ela fica ali, se martirizando, pensando, nananana. Aí ela me manda uma mensagem, olha, eu já pensei, não sei o que, rarará, não consigo sair daqui. Aí eu entendi, eu falei, não é tal coisa? Nossa!
Aí ela fica revoltada porque eu resolvi assim. Eu falei, mas é a minha área. É o que eu faço. É a minha experiência. Se eu não. Entendeu? É isso. Mas é porque você já está ali na parte de gestão. Mas para quem não tá igual eu sou muito do operacional. Eu até brinco aqui, gente, me coloca para trabalhar, manda em mim. Eu sou mais assim, eu sirvo mais sendo mandada do que mandando. Manda, coloca alguém aqui, manda em mim, coloca eu para trabalhar aqui o dia inteiro que eu vou adorar. Mas não me coloca para ficar 3 horas na frente do computador, preenchendo planilha, quebrando minha cabeça na parte de gestão que eu odeio. E é isso, quando a gente não domina uma área, a gente quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Fica ali pesquisando e olha, e como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Por várias vezes eu quebrei minha cabeça. Mas aí quando a gente tem mentores, igual eu tive você, né? Eu tenho outros mentores. Quando a gente tem alguém para socorrer a gente, para ajudar, nossa, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, você consegue entender melhor, você consegue direcionar as coisas mais fáceis. Agora, quando você não procura ajuda, aí só quebra a cabeça. Sim. Só Tem quebra a muita cabeça. gente que vai em curso online e para começar é muito bom, tipo os do Sebrae ou outros de empreendedorismo que ajudam, tipo assim, você sai do zero. Você sai do zero, beleza, tá bom. Exatamente. Só que muita gente fala assim: ah, é só pegar o custo e multiplicar por 3. Precificar sim. Eu falei, então, mas depende, Não né, é do que você faz, porque cada área tem uma margem. uma É, parte. eu gosto muito de comércio, porque eles têm vários produtos. E eles têm, que a gente chama o boi de piranha, que é aquele produto que você joga para atrair o cliente. Então, por exemplo, no material para construção é o cimento, porque a margem do cimento ela é ridícula, É isso. e você vai ter o seu produto vaca leiteira, que é aquele que a sua margem é maior. Que no Mas é caso igual do. uma padaria também, né? A galera joga o pão, porque é a vaca leiteira, é o que Não, atrai o cliente. o Não, a pão vaca leiteira não. Isso, o é o pão boi de é o piranha. boi piranha. Boi de É o que piranha. atrai o cliente. Mas você vai numa padaria, você não vai comprar só o pão, né? Sempre vai comprar outras coisas. E é isso mesmo. Entendeu? Então é muito importante, antes de empreender, ter noções básicas de outras áreas que você vai precisar. Depois que você Exato. tiver mais assim estruturado, podendo pagar outras pessoas, aí você vai atrás de mentores para você crescer. É Para sempre isso, crescer. né? É isso Investir para mesmo. crescer e não crescer para investir. Exatamente. E deixa eu te perguntar aqui. Eu tinha outra pergunta para fazer, mas eu esqueci que a gente começou a conversar. Conversar. É. Ai, mas se eu lembrar, eu te falo. Mas eu vou fazer aqui a pergunta. Qual conselho você daria para quem já empreende, mas ainda não tem o controle financeiro do próprio negócio? Gente, começa hoje. Começa agora. Senão você vai falir, senão você vai quebrar. Não tem como empreender e não ter uma gestão financeira organizada. Porque por muito tempo até vai dar certo. Igual eu dei, né? Eu demorei ali uns 2 anos e meio, 3 anos para começar a cuidar dessa parte da gestão. Por um tempo, vai dar muito certo. Mas daqui um tempo, você vai se embolar. Então, Vai. vai começar a dar muito errado. Você não vai conseguir mais dar conta de pagar o que você tem para pagar. E aí é onde você vai começar a quebrar. Então, tem que ter uma gestão financeira. Tem que ter uma organização, tem que ter uma planilha, tem que ter o mínimo, que é o fluxo de caixa, que é entradas e saídas. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, assim, do meu esposo, né? Nós dois somos empreendedores, né? Ele tem uma barbearia. Gente, pasme, eu tenho toda essa organização, né? Devido a Daniele, devido a experiências que eu já tenho. Mas o meu marido, até uns 2 meses atrás, ele não sabia o quanto entrava e o quanto saía. E eles Nossa, vão falar assim, Stephanie, como assim você é organizada e ele não é organizado? Mas eu pegava tanto no pé dele, tanto no pé dele, tanto no pé dele. Lucas, se organiza, Lucas, abre, né? A gente levava meu computador para minha casa. Colocava aqui, ó, é só você preencher.
Ele não preenchia. Ele marcava os clientes dele no bloco de notas do celular. Tipo assim, ó, ele não tinha uma agenda. Ele não tinha uma agenda para ele anotar os clientes. Terrível, terrível. Mandou um coração, Terrível. Lucas, tipo, tô aqui, hein, tô vendo. Gente, terrível. E aí, a primeira coisa que eu fiz, baixei um aplicativo para ele, do qual nesse aplicativo ele conseguia colocar lá o valor do corte, da barba, da sobrancelha, os horários, igual eu tenho aqui na clínica. Então, 9 horas, ele atendeu tal cliente, tal procedimento. E aí lá era só ele dar comanda finalizada, era só ele pegar, clicar lá na comanda, finalizar a comanda e o valor que o cliente tinha pago. Ele não fazia. Mais de 6 meses que essa agenda. E ele não finalizava. Era só finalizar a comanda, gente. E ali ele já ia ter uma noção do quanto que ele ganhava. Por quê? Na hora de agendar o cliente, ele ia ter que colocar nessa agenda. No final do dia, era só ele dar check nas comandas e somar. Ele não fazia. E aí, o que eu tive que fazer, gente? Pegar, abrir uma planilha no meu computador para ele. Peguei um grupo no WhatsApp e falei para ele assim: você vai me mandar todo dia. Você terminou de cortar um cabelo, você vai mandar lá, corte. Valor do corte, qual foi o método de pagamento? As entradas do dia, embaixo você vai colocar lá, saída. O que saiu da sua conta, o que saiu de dinheiro, você vai me mandar. E aí, tá dando muito certo. Ele começou a entender quanto que ele estava ganhando. E aí, no primeiro mês, ele olhou e falou assim: eu ganho tudo isso. Ele não tinha noção, porque ele achava que o valor que ele recebia Faturamento, hein? Faturamento não é faturava lucro. isso. Lembrando o O tema da valor que live. ele faturava no mês era muito inferior ao que ele fatura, porque ele não tinha organização. Ele é barbeiro há 10 anos. E ele comentou aqui, ó, tá me ajudando muito, meu amor. Tá vendo? Porque realmente ele não tinha noção do quanto ele faturava. E também não Uhum. tinha noção dos custos dele. Então, a gente pensa assim, barbearia. Que custo que vai ter uma barbearia, né? E aí, quando ele Vários. começou a colocar lá, ele viu que realmente o custo dele é um custo alto. Que o valor que ele cobra do corte, que ele pode acrescentar mais serviços para poder faturar um pouco mais, que ele pode oferecer outros tipos de serviço. E aí a gente começou a conversar sobre isso, porque eu sempre conversava com ele sobre isso. Mas cabeça dura, né? Homem. Ah. E aí, quando eu comecei a pegar mais firme, mais no pé, até para ele crescer mesmo, ele crescer profissionalmente, ele começou a ver o quanto é importante ter essa organização financeira. Então, tem que ter. Tem que ter, porque se você não tem essa organização, você não sabe aonde você quer chegar. Ou você não vai saber trilhar os passos para você chegar onde você quer. Então, como que você quer É um daqui um GPS, né? ano? Daqui um Mapa. ano eu quero estar num espaço maior, né? Como que você vai chegar para ter esse espaço maior se hoje você não sabe quanto que entra, quanto que sai, quanto que você consegue guardar até o ano que vem para você abrir um espaço maior? Então, essa organização ela é primordial para qualquer pessoa que é empresária, que é empreendedor, tem que ter, tem que ter. Sim. E isso dos custos, as pessoas realmente não têm noção, porque até hoje eu não peguei um cliente que eu pedi para preencher e depois me mandou, aí eu fui lá, só somei. Eu falei, ó, deu tanto por mês. Não, não é possível. Deu tanto de quê? Eu falei, eu vou lá, linha, linha. Falei, ó, só disso, você colocou 4 vezes, igual você falou. Aplicativos de várias coisas. Nossa, mas tô gastando, né? Eu falei, tá gastando, né? Vamos dar uma controlada nisso aí. Tem. E você falou também da. Ai, tem que amar gestão. E você lembra? E aí eu lembrei de uma coisa que você tinha me pedido. Tipo, ai, faz pra mim. Aí eu falei: não, você Gente, tem que fazer para você aprender. é isso. Amanhã eu não tô mais trabalhando para você e para não te enrolarem, para não te passarem a perna, você tem que saber o caminho das pedras. Você tem que saber o Exatamente. que tem que ser feito, porque senão você vai trabalhar igual uma louca, vai falar: ó, estão administrando para mim suave na nave. Aí depois vai fazer você não sabe nem por onde começar, nem o que É, questionar. E eu é isso mesmo. vejo
Isso muito porque eu já trabalhei com auditoria. Nessa de auditoria, eu já peguei família enrolando família. Tipo, hoje você Nossa, ajuda o seu marido. Mas quantas vezes eu já vi irmão passando a perna no irmão, filha olha, gastando como se não houvesse amanhã. E trazer essas realidades pro dono do negócio é muito complicado. Então eu tenho que ensinar para cortar aquilo e a pessoa, porque gente, ninguém trabalha por por hobby, por hobby, exato. As pessoas trabalham porque, né? por necessidade. Sim, e empreender é muito mais arriscado do que estar na CLT. Igual você falou, você trabalha muito mais para ganhar muito menos, pensando ali na hora homem, Exatamente. para vir um terceiro e falar assim: ah, então, deixa que eu faço para você. Não. Primeiro você vai aprender, você vai passar por esse processo, eu vou te ensinar. Depois que você souber, aí eu posso terceirizar o seu serviço. Mas eu vou te dar Exatamente. relatório, eu vou te dar análise, eu vou te dar tudo mastigado depois. Só que você vai saber o que eu tô fazendo. Porque É no isso dia que eu mesmo. sair, você vai saber o que cobrar de um outro profissional. É isso mesmo. Porque realmente foi muito importante essa questão de eu saber como fazer, né? Porque hoje a gente já não trabalha junto, né? Mas eu já sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que alimentar, como eu tenho que precificar, como eu tenho que colocar. Então, eu já tenho essa organização, coisas que se fosse me perguntar 2 anos atrás eu não tinha, né? E hoje eu tenho, né? E é o que me ajuda muito na hora de tomar as decisões importantes para a clínica, até na hora de fazer uma contratação, né? Porque tem hora que você fala assim, ah, eu tô precisando de uma funcionária. Mas será que você vai poder pagar mais uma funcionária? Sim. Então, se você não tiver essa gestão, você não vai conseguir saber se você vai conseguir pagar, porque não é só contratar, né? Quanto Tem vai trazer de todos. retorno essa nova funcionária? Exatamente. Quanto que vai trazer de retorno, se é viável, se não é, né? Então, a parte de gestão é primordial. Ela tem que ter. E é isso que você falou é muito importante de saber fazer, porque o Lucas, ele não sabe fazer, não sabe. Mas a Stephanie sabe ajudar. Mas ele sempre sabe ajuda, mas eu dei um prazo de 3 meses. Eu falei pra ele, ó, 3 meses eu vou te ajudar. Eu vou estar aqui, vou estar fazendo. Depois, eu só vou olhar de longe. E aí eu tô aqui pra te auxiliar, mas ele tem que saber fazer. Ele tem que saber preencher uma planilha, ele tem que saber colocar as coisas lá. Porque, é igual você falou, nem sempre eu vou estar ali com ele. E quando eu não estiver, ele não vai saber olhar uma planilha, ele não vai saber olhar o que, que ele precisa, o que, que ele não precisa. Então, ele precisa ter esse entendimento também. Então, eu ajudo, eu preencho a planilha. Todo domingo a gente senta no computador, eu mostro para ele como que foi a semana, como que foi, dou orientações e dicas de como ele pode evoluir, crescer, faturar Olha, mais, o que ele consegue. E eu passo tudo isso para ele, mas eu falei para ele, o seu prazo está acabando, tem mais um mês aí. boa, arrasou. E deixa eu ver aqui se eu tenho mais perguntas. Eu acho que não. Mas estou muito orgulhosa dessa evolução, porque você sabe que a gente aprende mais ensinando os outros, né? Exatamente. Às vezes você ensinando ele, você pode falar, putz, Tive um você- feeling aqui. Mas é isso mesmo, eu tive isso, né? Porque o serviço dele, ele corta, né? É corte de cabelo. E aí a gente conversando, eu falei pra ele, e ele faz barba, mas o foco dele não é tanto barba, mas o corte. E aí eu falei pra Aham. ele, por que você não coloca uma barboterapia? E aí é muito daquilo, né? Tipo, até questão de desconto. A gente até volta nessa questão de desconto. Ele dava desconto assim, ah, o cara fechou o corte e fez a barba. E aí dava desconto. Ah, esse aqui é meu amigo, eu vou dar desconto. Ah, esse aqui é não sei o que, eu vou dar desconto. E eu fiz um cálculo assim muito baixo com ele. Eu falei assim: olha, você dando esse tanto de desconto, olha o tanto que você deixou de faturar aqui. Será que é necessário dar desconto? Porque o corte já é um valor assim acessível, né? E ele não tinha entendimento disso. Quando ele olhou, ele falou: Eu falei, agora vamos ver aqui se você acrescentar o corte à barba e aí oferecer uma barbaterapia, por exemplo, que é um serviço a mais para o seu cliente, né? Com certeza ele vai querer passar um produto diferente, né? Oferecer um balme ali de pós-barba, serviços que você pode incluir para você faturar mais. E aí
conseguiu, tipo, meu, é isso. E aí eu comecei a pegar esses feelings pra mim, tipo, por que eu não faço isso na minha clínica também? De oferecer 2 serviços. Ó, você já faz esse procedimento aqui, mas se você fizer esse daqui, você vai ter tantos benefícios, né? E aumentar o nosso ticket. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente ensinando, a gente também vai pegando alguns feelings e vai, tipo, eu posso fazer isso no meu trabalho também, eu posso acrescentar isso aqui, posso tomar essa atitude que também vai aumentar o meu faturamento. Então, é isso mesmo. Quando a gente ensina, a gente aprende também e pega algumas dicas. É a escada, né, de produtos que a gente fala. Não é para ficar ali só na esteira. Não, vamos escalar, porque aumenta o faturamento, logo aumenta o lucro. Isso não é necessariamente verdade, mas no caso deles é. E sabe o que eu lembrei? Que aí você estava falando, aí eu lembrei. Que a gestão financeira, o pessoal acha que é só entradas e saídas, olhou. Mas hoje você sabe quem são seus maiores clientes, quem são seus principais fornecedores, aonde você ganha ou perde na margem do cartão, porque muita gente não olha quanto que o Nem cartão olha come. cartão. Tipo, E é necessário, não consigo me livrar, tá, mas esse custo do cartão, tá, né? Se antecipa, o cartão aumenta. Então, quando você tem um fluxo de caixa saudável, você não precisa antecipar fatura, a cartão de maquininha, crédito, né? a maquininha. Então, o seu lucro, o seu faturamento aumenta. Olha aí, que legal. Tá de olho E nas taxas, né? Porque realmente, taxa, gente, é o que mais consome do nosso faturamento. As taxas de maquininha são muito altas. Eu até brinco aqui que daqui a pouco eu vou ser sócia de alguma, porque eu tenho umas 15 maquininhas aqui. é que Porque elas eu acompanham a vou. Selic. Então, quanto Eu mais alta a Selic, mais alta a taxa. Exatamente. Então eu vou atrás da taxa que está mais barata para mim. Até porque a gente costuma parcelar muito para os clientes, então eu preciso ter uma taxa uma taxa da maquininha muito baixa. Uhum. Então eu sou a louca da maquininha. Eu estou pesquisando taxa e se você não tem um fluxo, né, se você não tem uma gestão financeira, você não entende nem quanto que a sua maquininha cobra de taxa do seu cliente. E aí às vezes você vai lá parcelando. Parcela em, eu vou parcelar em 10 para o meu cliente, porque eu quero ser legal, quero ser boazinha. Tá, mas quanto que vai custar isso para você? Será que você sabe? Quanto de taxa está te comendo, né, no mês ali? Então, é importante saber as taxas. E é Sim. uma coisa que eu sei, né? Até a questão de custo, né? A sua margem de contribuição ali, que é o seu custo do produto com o valor que você está cobrando. Será que tá legal? Será que você tem um lucro ali? Então, hoje eu tenho várias margens. Gente, mais de 15 margens, né? Para poder analisar no mês. Margem, tem Perde margem. de vista, porque é muita margem. E só assim, só tendo essas margens, para você conseguir crescer, ou para você conseguir pelo menos manter o seu negócio ali aberto e manter o seu negócio tendo ali, sendo uma empresa lucrativa. Não só no ramo da estética, mas em qualquer outro ramo. Se você não tem essa gestão, você fica muito instável, né? Então, tem que ter a gestão para você manter o seu negócio aberto, para você ter ali um prazo para você crescer, evoluir, ir para um outro espaço. Então, é muito importante. Sim. Eu só vou fazer uma correção em você na questão da margem de contribuição, para eu deixar explicado aqui para o pessoal. Por exemplo, você tem um custo fixo de 1.000, certo? Esse é o seu custo fixo. Beleza. Aí você tem um produto que ele é 100 para vender. Só que para você colocar ele a serviço, ele custa 80. Então, entre aspas, o seu lucro é 20. Qual que é a margem de contribuição desse serviço, desse produto, em relação ao seu custo fixo? Você tem que fazer 50 vezes esse serviço para você zerar o seu custo de 1.000. Entendeu? Então, você vai pegar esses 1.000 e dividir por 20. Isso é margem de contribuição. Que muita gente fala assim, tá, mas eu tenho um montão de serviços. Como é que eu faço? Então, aí você vai ver quanto que cada um desses produtos, putz, às vezes você tem que fazer 10 de um. Meu, foca nesse 10 que você matou ali seu custo,
o resto, entre aspas, é lucro. Você É coloca louco. para investir e tal, tal, tal. É isso mesmo. Que é o que eu faço hoje, né? Para definir a meta, a gente usa muito essa planilha. Para poder a gente definir a meta, porque às vezes a gente vai definir a meta, tá? Mas como que eu vou alcançar essa meta? Vendendo 10 desse daqui, você já matou o seu custo fixo. Vendendo mais 5 desse daqui, você já matou ali os investimentos. E aí a gente vai traçando quais são os procedimentos que a gente vai ter que vender, até para na hora de saber trabalhar e divulgar, a gente saber quais procedimentos a gente tem que realmente divulgar. Porque aqui na clínica hoje eu tenho mais de 35 serviços que eu ofereço pro meu público. Mas será que eu tenho que divulgar os 35 serviços? Não. Estratégia. Se Estratégias você para você divulga os conseguir trinta e alcançar. cinco, você deixa o cliente perdido. Exatamente. Então, quando você foca em um, você consegue bater sua meta muito mais rápido, você consegue ser mais claro no que você precisa vender. E aí, o que vinha, igual você falou, o que vem por fora dos outros procedimentos é lucro. Sim. E aí, a gente tem que focar nisso. E é perfeito isso. Uma vez uma moça estava desesperada, tipo assim, eu tenho 10 mil de despesa para pagar, o que que eu faço? Eu falei, qual que é o seu procedimento, o seu serviço, o seu produto que tem a maior margem? Que é o, né, tipo assim, o ticket, sei lá, é 3 mil e você gasta 100. Que algumas coisas é assim, absurdo, É né? A assim. diferença, mas você faz pouco. Ah, é até esse aqui. Eu falei, então, se você fizer 10 desse e não paga, paga. Eu falei, você consegue fazer 10 desse no mês? Consigo. Então foi só a clareza, tipo assim, a direção. Ó, você vai por esse caminho Isso. aqui. Ela foi lá, fez, divulgou, tararara, fechou 7. Meu, ela já, É isso. já, já diminuiu o desespero. É isso mesmo. E é isso que eu faço aqui hoje na clínica para poder conseguir bater meta, para conseguir faturar no mês. Quando você tem essa clareza da gestão, você não fica desesperada querendo vender de tudo. Você foca em um, porque você sabe que se você focar a sua energia naquele ali que tem a sua margem mais baixa e que o seu lucro ali é maior, você vai conseguir pagar. E aí é isso que eu faço aqui hoje. A gente foca em um serviço e bate em cima daquele ali para poder conseguir. Muitas vezes vai dar certo, outras vezes não, né? E aí a gente vai mudando as estratégias, mas mudando as estratégias, sabendo quais são os outros procedimentos que você consegue bater, quanto que você consegue vender, é muito mais fácil. Agora pensa se você não tem uma gestão, não sabe quais são os seus serviços, não sabe precificar da forma correta, não sabe quais são os valores, quais são os custos, quais são você não vai conseguir bater, você vai ficar só patinando. Porque daí você vai atirar para todos os lados e não vai atingir o alvo, que é a meta do mês. E volta naquilo lá, tipo, você entra em parafuso, porque você não sabe pra onde você tá indo, o que que você tá fazendo. Tipo, ai, coloquei Exatamente. promoção, não sei o quê. Mas, gente, e uma vez me falaram assim, ai, mas é tentativa e erro? Eu falei, às vezes é. É isso. Porque a gente tem que sentir qual que é o seu público. Até agora, Exatamente. nada foi feito, porque você não tinha uma métrica. Você fazia, se dava certo, beleza, só que, Se não tipo assim, der, você vendeu quantos? Não sei. Pra quem? Não sei. A que preço? Não sei. Quanto custou? Não sei. Então, a partir do momento que a gente coloca começo, meio e fim, a gente vai saber. Ah, por aqui deu certo, não, por aqui não deu certo. é isso E a gente mesmo. começa a analisar cenários para ver o que que a gente repete e o que que a gente não repete. É isso mesmo. Muito bom. E você também falou da sazonalidade do seu negócio. Você já tinha percebido da sazonalidade ou só quando colocamos lá no Excel bonitinho, tipo, olha, esse ano comparado com esse ano, você cresceu tanto, esse mês foi diferente desse, o que que aconteceu nesse mês? E aí eu ia te provocando para você falar, tá, É isso. Eu não tinha noção, né? Eu nunca tive noção. Eu lembro que quando a gente começou, você chegou a me fazer essas perguntas, né? E o ano passado? Como que foi o seu faturamento do ano passado? Você sabe quanto que foi o graças a Deus a faturamento Stephanie tinha anual? anotado. Como que foi o seu faturamento do ano passado? Qual que foi o faturamento anual? Como que foi? Eu anotava, mas naquelas também, né? Não Não era fazia assim. nada com a informação.
não era 100%, porque era só o básico do básico, não tinha informação de mais nada. E aí, realmente, de uns 3 anos para cá, eu sei quanto que a minha empresa faturou em 2022, em 2023, em 2024. Eu sei quanto que ela está faturando em 2025. Eu até te mandei uma mensagem, né? Falando que eu fui analisar, né, o ano passado, o primeiro semestre, para esse primeiro semestre desse ano. E a gente tinha tido uma evolução de 40%, um crescimento de 40%. Claro que esse crescimento não significa lucro. A gente até brincou, né? O lucro é uma coisa e crescimento, faturamento é outra, mas assim, teve ali um crescimento de 40% e graças à gestão. Porque já pensou se eu não tivesse uma boa gestão, se eu não tivesse tido, né, esse controle, ter entendimento em qual momento eu podia investir, em qual momento eu poderia, né, colocar ali mais dinheiro, eu não teria aumentado o meu faturamento em 40%. Não teria crescido esses 40%. E também, se eu não tivesse anotado, eu não saberia, né? Que esse ano, né, eu tive ali esse crescimento e que ano passado foi diferente. Enfim, a gente tem que, né, ir comparando. E aí, eu me pego muito hoje fazendo isso. Deixa eu voltar aqui em julho do ano passado para ver como que foi o meu mês. Deixa eu ver aqui qual foi os meses que foram mais fracos, porque daí a gente consegue ter uma noção até do que fazer. Deixa eu ver o que, que eu fiz o ano passado nesse mês, que eu tive um faturamento maior. Qual foi a campanha? Qual foi o lançamento? O que, que foi que eu fiz de diferente para eu poder repetir esse ano que deu muito certo, ou o que eu não vou repetir, que ano passado deu muito ruim. Então, a parte de gestão nessa parte é primordial, porque você consegue entender o que está dando muito certo e o que não está dando certo, o que você acertou e o que você errou, para você não repetir também, né, os erros. Vira aprendizado, né? Vira aprendizado. Então, eu consigo ter essa métrica hoje, analisando as planilhas dos outros anos. Boa. Porque no começo do ano a gente senta, vai lá, faz as metas do ano inteiro baseado no que No ano aconteceu passado, e no que a gente espera para esse. exatamente. É isso mesmo. Vem daí, galera. E você aí achando que você, por ser um bom profissional, vai estourar no norte e não precisa de ajuda de ninguém. Precisa, sempre precisa, né? A gente sempre precisa da ajuda do outro, a gente sempre precisa, porque é igual eu tô te falando, eu sou muito boa em atender. Eu amo estar dentro da minha sala atendendo o meu cliente. Eu não gosto de gestão, eu não gosto de conta, eu não gosto de ficar alimentando planilha, eu não gosto de ficar mexendo em computador. Meu negócio é atender o meu cliente, mas eu entendi também que se eu não dedicar tempo nessa outra parte de gestão, a minha empresa não vai crescer. Eu não vou conseguir ter um prolabore um pouco maior. Então tem que ter, né? Sim. Que isso está em jogo também o meu salário. Sim. E essa clareza, porque assim, você é esteticista, eu não. Eu tenho um limite na gestão do seu negócio. Tem coisa que você só vai, igual os insights que você teve. Você só teve esses insights porque você entendeu a gestão. Tem insights que você vai ter que eu não vou ter, entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Justamente porque você tá dentro da sua empresa no dia a dia. É isso mesmo. Então, é igual eu falo, né? Coloca você para fazer uma drenagem, você vai saber fazer? Não, Então é isso, mas se eu te ensinar a pegar na sua mão, ó, Dani, faz assim, 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 você vai aprender. Então foi isso que você fez comigo, né? Vem aqui, Stephanie, senta aqui, vamos aprender, vamos conversar, vamos alimentar aqui, porque realmente é primordial. sim. Daqui a pouco eu vou te contratar para fazer o que eu faço, gente, que tá arrasando aqui na aula. Ah, até parece. Assim, tô de férias, liga pra Stephanie. Resolve lá com ela, né? Pronto, de esteticista gestora. Sei não. Ai, gente. Mano, Mas que é legal, que isso. legal. Mas E foi muito bom. eu lembrei de mais uma coisa. Porque eu
Agora eu tô parando com isso, né? Mas eu ainda passo um pente fino na empresa, só que hoje eu direciono para outros profissionais. Eu não abraço tudo de todo mundo. Contrato. Análise de contrato. Faz diferença? Só me responde isso. Gente, total, total. Eu não vou nem citar aqui algumas coisas, mas da BO, se você não sabe ler um bom contrato, É. se você não sabe interpretar um bom contrato, então faz Ou diferença. se você não faz o Ou contrato. se você não, se você não faz, aí acabou, né, gato? Se você não faz, tem que fazer. Tem que fazer contrato, isso faz toda a diferença. Até pra tudo, né? Uma limpeza de pele. Assina um contratinho, né? A gente não sabe. É para tudo que a gente vai fazer, tem que ter contrato. Contrato também é uma das coisas primordiais. É uma segurança para você, para o seu negócio. Exatamente. Tem que ter. Combinado? Combinado não sai caro. Exatamente. E, enfim. Tem que ter. Esté, Tem que ter. muitíssimo obrigada. Quem quiser Ai, te encontrar. Ah, antes. Quem chegou até aqui, comenta aí hashtag bem-estar em todas as plataformas para a gente saber se você gostou. E quem quiser te encontrar, quem quiser ir fazer um procedimento com você, como que te acha? só entrar em contato pelo nosso Instagram. Nosso Instagram tem uma bio, onde você consegue acessar lá e entrar direto pelo nosso WhatsApp. Lá você consegue agendar também, né? Ou aqui pelo Instagram, pode mandar mensagem pelo direct, que a gente responde, a gente dá uma atenção, né? Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? O nosso atendimento, os nossos procedimentos. Sou muito suspeita em falar da minha clínica, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Não trabalho sozinha, né? Eu tenho uma equipe que está aqui comigo todos os dias fazendo isso acontecer e que são tão capacitadas quanto eu. Então, pelo direct, pelo WhatsApp, lá no Instagram tem o link do nosso WhatsApp, é só clicar que vai direto para o WhatsApp. Arrasou! E qual que é o seu? Porque eu vou escrever aqui, né? Mas Uhum. eu vou O nosso colocar no Instagram YouTube é o também. SM Estética Personalizada, tudo junto, não tem ponto, não tem traço, não tem nada. SM Estética Personalizada. SM Stephanie Moreira, pessoal. Exatamente, de Stephanie Moreira. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já falou sobre tudo, né? Já deu bastante dica aí pra galera. É. Contratem a Daniele para ajudar vocês. Se vocês têm dificuldade, gente, olha, é um investimento que vale super a pena. Eu tenho certeza que se vocês passarem pela mãozinha dela, a empresa de vocês vai dar um salto. Então, contratem ela. Se não conseguir pagar o mensal, peguem a mentoria dela, que vale muito a pena, né? A Thay tá com a sua mentoria, né? E ela Tá. tá amando, né? Eu tenho uma amiga que tá ali fazendo a mentoria com a Dani, tá amando. Então, assim, peguem. Ela tem planilhas também disponíveis. Eu não quero pagar a mentoria, não quero fazer a gestão. Peguem a planilha, ela disponibiliza a planilha para vocês, né? Comprem a planilha dela, que também eu tenho certeza que só com a planilha já vai ajudar muito vocês a terem um norte ali. Olha aí que legal. Muito obrigada. Para quem não sabe, a Stephanie é a minha cliente número um. E não número um porque, tipo, né? Número um porque ela foi a primeira Foi a cliente primeira. de reestruturação. Eu trabalhava na CLT, eu já tinha o canal, já dava curso, né, de educação financeira. Precisou uma demanda, eu falei, isso aí eu sei fazer. E eu consigo fazer isso, 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 isso. Aí ela, quero, preciso, tipo, é isso. E aí, bora. Aí, Então, e deu super certo, né, Dani? Porque realmente eu fiquei com você um ano, né? A gente um ficou ano. um ano junto. E eu cresci muito. E, gente, eu não estou mais com ela, mas sempre a gente precisa dela, tá? Então, direto eu tô, Dani, me ajuda nisso, Dani, dá um help aqui, Dani, me socorre nisso, Dani, o que você acha aqui? Então, é Sim, muito importante ter, né, essa mentoria aí. A minha mentora, minha gestora, minha amiga, que me é. ajuda, que me dá a maior força. E eu sou muito grata
pela sua Eu vida, espero. Dani, porque você me ajudou muito. Você sabe quanto você me ajudou a crescer, a evoluir e tudo mais, enfim. Muito Sim. obrigada. Imagina, eu que agradeço, porque crescemos juntas, né? Eu sabia o que eu precisava fazer para a sua empresa, só que eu nunca tinha tido uma cliente para minha Uma, só. Eu trabalhava para uma empresa para que uma tinha uns empresa, né? projetos multinacionais, enfim, é, empresas em recuperação judicial, que é um buraco bem mais embaixo. Bem mais embaixo, né? Meu, foi um prazer. Depois disso, a Stephanie começou, fala com ela, fala com ela. E desde então não parei mais de ajudar Ah, empreendedores a se organizarem, a se reestruturarem, a crescerem com saúde. Porque o objetivo é esse, gente. Não é assim, ela não tá mais com a Daniele. É, porque o objetivo é esse. É ela aprender. E é quando ela aprender. precisar de novo, para um próximo nível, a gente entra, senta, ó, vamos fazer assim, assim, assim. É Ponto. isso mesmo. Eu saio de novo, ela toca, entendeu? Porque eu não sou uma funcionária, né? É isso O mesmo. objetivo não é esse. É que Não. vocês aprendam a fazer a gestão do próprio negócio de vocês. E dá muito certo, porque a Dani explica de uma forma muito clara. Ela te Didático, né? entrega tudo muito mastigado, né? Muito mastigado. E é tipo assim, ó. É 10 horas da noite num sábado, ela tá ali te Não ajudando. fala isso, Dani, Stephanie. num domingo, podem ligar pra ela. Domingo, 8 horas da noite. É dia também. Ela te Brincadeira. Mas assim, ela te dá todo o suporte. Ela dá todo o suporte, ela te dá todo auxílio, ela faz você realmente entender o seu negócio, entender a gestão e colocar a mão na massa. Que é igual você falou, muitas pessoas elas vão querer fazer para você. Mas uma hora que ela sair de cena, como que você dá continuidade, né? Então, na hora que a gente viu que tava bom, eu segui e tá dando super certo, mas sempre que eu tenho dúvidas, eu tô ali, eu tô perguntando, eu tô pesquisando e indico de olhos fechados, porque realmente dá muito certo e todo mundo precisa. Quem não tem organização precisa da Daniele para ter organização É e isso. entender um pouco mais de gestão também. Perfeito, gata. Arrasou. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada, Dani, pela oportunidade. É Vamos nos isso. falando. Um Vamos sim. beijo e boa noite. Beijo. Boa noite, Dani.